Bom, a nossa aula de hoje é sobre a construção do texto narrativo, né? Falando sobre alguns elementos da narrativa. Nossa primeira tarefa, então, é analisar o conto Relato de Ocorrência, do Rubem Fonseca, um dos grandes nomes da literatura brasileira, infelizmente falecido neste ano. O conto é bem interessante, mescla um tipo de registro comum às ocorrências policiais, aproveitando um pouco até da própria experiência do Rubem Fonseca, que era policial civil, com uma forte crítica social. Eu pedi para vocês lerem um conto antes, e agora eu vou comentar algumas partes que eu acho importantes para nós conhecermos os elementos da narrativa e como essa narrativa especificamente é construída. Vamos lá. O conto ele começa com essa passagem que está aí na tela para vocês, uma passagem bem interessante, né? Uma passagem introdutória que de alguma maneira nos convida a pensar que esse é apenas o relato sobre um evento, no caso um acidente, uma tragédia, na verdade, ocasionada pela colisão de um ônibus com uma vaca e acaba acarretando tanto a morte do animal quanto de algumas pessoas que estavam ou nas cercanias ou no próprio ônibus. É interessante nós observarmos como o texto ele é construído a partir de um detalhamento rigoroso, característico de textos como as ocorrências policiais, em que os servidores precisam dar conta dos detalhes para relatar ao poder público o que aconteceu. Justamente por isso chama a atenção, por exemplo, o excessivo detalhamento de algumas características. Casos da placa do ônibus, por exemplo, da aviação a que ele pertence, entre outros. Outro ponto é o nome das personagens. Repare que o nome das personagens, quase que de forma integral, aparece completo, nome e sobrenome, o que é característico também das ocorrências. Normalmente você tem que identificar aqueles que ou fizeram ou sofreram qualquer tipo de ato, ou aqueles que testemunharam, para que, porventura, em juízo, eles tenham que prestar depoimento. E isso é confirmado, é corroborado pela maneira como o Rubem Fonseca constrói a narrativa. Ele constrói de maneira muito fria, né? Sem se envolver demais com o texto e com frases muito pontuadas. Repare, por exemplo, no penúltimo parágrafo desse trecho destacado, em que a maioria das orações são coordenadas de forma a dar informações muito precisas e muito acuradas sobre o que aconteceu naquele momento. É a partir desse gênero específico, que é o relato de ocorrência, que, entretanto, o conto vai se desdobrar. E esse desdobramento, que vai culminar numa crítica social muito forte, já é dado pela última frase desse trecho, em cima da ponte a vaca está morta. A partir daí, não é o desastre em si que vai chamar a nossa atenção, vai chamar a atenção do conto, vai trazer a nossa atenção para aquela situação, mas o desdobramento do desastre, o desdobramento do acidente que vai ser encarado como tema central do texto. E esse desdobramento está muito ligado à apresentação das personagens centrais do conto. Todas elas apresentadas com o nome completo, está ligado ao relato de ocorrência. Mas uma delas em especial, que é o Elias Gentil dos Santos, né? O principal personagem desse conto, né? O primeiro que tem a ideia de pegar um facão e partir a vaca para seu próprio proveito, né? Reparem que nesse trecho específico que está colocado aí para vocês, o Elias ele é apresentado a partir de uma espécie de onisciência narrativa. O narrador descreve seus pensamentos e sensações, embora dentro do tom mais ou menos neutro do relato de ocorrência. Isso é importante porque a partir das reações de Elias, que olha com ódio para os vizinhos, rivais, na possibilidade de garantir um pedaço de carne, o texto vai construindo a sua própria crítica social. O sujeito não tem raiva do nada, não tem ódio do nada. Ele tem ódio porque ele está vendo uma oportunidade de saciar a própria fome, correr determinados riscos, já que tem ali parceiros para aproveitar daquele acidente, né? E isso mostra muito do que o texto tenta realizar enquanto crítica da sociedade.
né? O texto está nos dizendo que a fome é tamanha, né, na sociedade brasileira que, primeiro, motiva as pessoas a tentar aproveitar de tragédias para saciar a própria fome, ou seja, para resolver a própria tragédia pessoal, e os sentimentos agressivos que as pessoas nutrem umas contra as outras, é também fruto dessa tragédia pessoal, que é a fome. Então, a partir da descrição do pensamento, das sensações da personagem Elias, é que o texto dá força, dá voz a essa crítica social, que é uma crítica contra a própria desigualdade. E essa crítica à desigualdade ainda é reforçada em outras passagens do texto. Essa passagem que vocês têm aí na tela é fundamental para a gente entender isso. Repare que alguns outros personagens vão chegando, né? Entre eles, o motorista do carro de polícia, que não é identificado. Isso é interessante, né? Por que ele não é identificado? Porque ele não está ali com o mesmo objetivo do que os outros. Ele não simboliza a desigualdade social como os outros simbolizam. E tem um detalhe interessante nessa passagem, né? Que é quando chega o João Leitão, que é um açougueiro, né? Ou seja, ele de alguma maneira trabalha com aquilo, né? Com as carnes. Todos os presentes, exceto o motorista da polícia, todos os presentes dizem para João Leitão ir embora, porque ele não pode participar daquilo. É interessante isso, porque toda essa cena, que é uma cena muito curta, ela revela muito dos mecanismos que o texto tenta construir para despertar em nós essa crítica à sociedade. O primeiro detalhe é a ideia de que João Leitão não pode. Não pode por quê? Porque ele trabalha com carne, então ele tem acesso à carne que os outros não têm. Não pode também porque ele tem as habilidades para pegar as melhores partes que os outros não têm. Então seria uma disputa injusta. Ao mesmo tempo, é interessante observar que o motorista da polícia, que não é identificado porque não faz parte desse retrato da desigualdade, ele não fala nada. Não fala nada porque sabe que aquilo é uma contravenção, então todos ali estão metidos no mesmo problema, e não fala nada porque não reconhece, né, aquilo como um privilégio de João Leitão, né, enquanto os outros, dada a situação social, reconhecem João Leitão como um privilegiado naquele cenário. Bastante interessante porque esse conto, embora muito curto, ele tem uma série de elementos para construir um sentido crítico na narrativa, apostando, sobretudo, numa narrativa mais objetiva, mais analítica, mais fria, dada a filiação do conto com o relato de ocorrência, em pontos de onisciência que trazem na reação das personagens possibilidades de nós interpretarmos a crítica social que o conto busca fazer, busca compreender acerca da sociedade brasileira, da desigualdade social brasileira. Bom, é isso. A gente se vê na próxima atividade. Um abraço. Até mais.